se você seguir o que está escrito ali na garantia de aprovação, tem certeza que você vai passar. Pode ser talvez no ano seguinte, mas você vai passar. Então, a garantia de aprovação é isso, é como se fosse um seguro, né? Que é um problema que eu vejo que é comum. Entre nós, seres humanos, a gente gosta de ir postergando as coisas. Muita gente chama de procrastinação, né? E não deixa de ser procrastinação. Quando você deixa para depois algo que você deveria fazer agora, imediatamente, é procrastinação. Cara, não vou dizer aqui que eu sou o mestre que não procrastina. Todo mundo procrastina em alguma área. Às vezes em áreas mais importantes, às vezes em áreas menos importantes. Mas pensa só nesse aluno. Já tinha sido reprovado 2 vezes em medicina. E ele estava procrastinando o estudo de geografia de forma consciente. Porque ele teve uma crença de que ele poderia aprender mais rápido. Só que ele não tinha nenhum indício de que isso era verdade. Pega com ele as notas dele no último vestibular, para a gente dar uma olhada. E ele não tinha motivo para procrastinar. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque eu vejo que muitas pessoas estão adiando a preparação para o vestibular. Lá em outubro, a gente abriu matrículas para a turma nova. Teve alunos que entraram e teve alunos que falaram, não, eu vou matricular em novembro, vou aproveitar a promoção da Black Friday. Aí teve uma promoção na Black Friday, que foi mais ou menos a mesma condição de outubro, e a pessoa disse, não, eu vou esperar para matricular em dezembro. Aí teve uma promoção em dezembro, que não foi tão boa quanto a Black Friday, nem quanto outubro. E a pessoa, não, eu vou esperar para entrar em fevereiro. Porque janeiro não teve promoção nenhuma. E aí janeiro teve uma semana você na universidade pública, e agora eu sei que tem gente procrastinando de novo. Tem gente que vai sair daqui hoje e vai falar, vou matricular amanhã. E tem gente que não vai matricular amanhã, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Quer dizer que amanhã é terça, na verdade. Não vai matricular até sexta-feira. Aí vai acabar a promoção. Ela fala assim, eu vou ficar esperando a promoção de novo. Só que não vai ter outra promoção tão cedo. E aí a pessoa vai descobrir lá em abril, maio, que não tem outra promoção e vai entrar e vai ter perdido mais alguns meses de preparação. E da mesma forma que tem gente que procrastinou para matricular, teve gente que procrastinou para começar a estudar. Teve gente que matriculou no quadro em outubro e falou, vou começar a estudar em novembro. Aí não começou em novembro, vou começar depois do Enem. Aí não começou depois do Enem, vai começar em janeiro. E não começou em janeiro e falou que ia começar em fevereiro. E ainda não começou a estudar. Então, para você que está entrando agora, comece a estudar. Faça como esses alunos que já começaram a estudar. Você não precisa esperar até a segunda-feira para você começar a estudar. Começa agora. Começa amanhã de manhã, porque vai fazer diferença na sua preparação. Como que funciona essa jornada de aprovação? Então, existe uma jornada, existe a preparação versus a jornada de aprovação. Então, tem essas duas opções. A gente vai focar aqui na jornada de aprovação, tá bom? A gente quer que você, no final das contas, conquiste a sua aprovação. Beleza? Então, nós vamos focar nessa jornada de aprovação. Aqui, ó. Jornada de aprovação. Beleza? A gente vai focar na jornada de preparação, de aprovação. Porque o que é a preparação? A preparação é quando você segue uma rotina imposta por outras pessoas. Ou seja, você faz um cursinho presencial. Você vai entrar lá no cursinho, você é mais um naquele grupo, e você tem que seguir aquelas aulas, seguir aqueles horários, seguir aquelas datas. Se você perdeu uma aula, o professor não volta para te explicar. Se você não conseguir fazer um exercício, você tem que ficar esperando na fila da monitoria, né? Mas você consegue tirar sua dúvida. Você assiste muita aula e tem pouco tempo para fazer exercício. Isso é uma preparação comum, que a maioria das pessoas segue. Ah, Bruno, eu que vou estudar sozinho. Aí a gente está falando de estudo solitário. Bruno, como assim?
Quando você vai estudar sozinho ou sozinha, por conta própria. Então, assim, não tem ninguém para te ajudar. Eu tentei seguir esse caminho quando eu comecei e não deu certo. Eu precisei de ajuda. Então, eu não considero estudo solitário preparação, tá? É uma preparação ineficaz. Por quê? Porque ela não dá muito resultado, não dá resultado. Né? Menos de 5% dos aprovados estudaram por conta própria, e esses que estudaram por conta própria já fizeram alguns anos de cursinho, ou já tiveram uma super educação no colégio, ou passaram direto no ensino médio. Eu acho ineficaz, tanto é que eu nem vou colocar aqui. Então, eu nem considero preparação, tá bom? Então, essa é a preparação comum versus jornada de aprovação. Então, a preparação comum é essa, é fazer um cursinho presencial. Ou então, fazer um cursinho online. O que é um cursinho online de self-service? É aquele cursinho online que você tem lá as aulas para você assistir, os exercícios para você fazer, o link para você enviar a redação e toca o barco. É um cursinho geralmente barato, vai custar 20, 30, 40 reais por mês no máximo, mas é um cursinho self-service, beleza? Agora, quando eu estou falando de uma jornada de aprovação, aí é outra coisa. A jornada de aprovação é diferente, tá? Ela segue um processo estratégico com acompanhamento, pode ser individual ou em grupo. Né? A gente tem alunos aqui no quadro que trabalham com acompanhamento individual, tem outros que trabalham com acompanhamento em grupo. Então, a jornada de aprovação, ela vai seguir um processo estratégico. Esse processo, ele é organizado em 3 etapas. É uma etapa de planejamento. E eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui no quadro. Para você que é aluno já saber o que você tem que fazer daqui para frente. E para você que ainda não é aluno, entender o que você tem que cobrar do cursinho onde você for estudar. Ou se você quiser estudar com a gente, você vai ter isso tudo pronto. Então, tem o planejamento. Aí tem uma outra etapa que é a PPD. E aí no final tem a revisão final. Beleza? Alguém sabe me dizer o que é PPD? Quem aí se aventura a dizer o que é PPD? Eu gosto de fazer assim um pouco mais interativo, com vocês participando, porque eu acho que fica mais rico, né? Eu gosto de ouvir a participação de vocês. Quem não souber, fala assim, não sei, não faço nem ideia. Quem souber falar, é isso. PPD é preparação propriamente dita. Isso é o PPD. E eu vou explicar agora o que é cada uma dessas etapas, tá bom? A primeira etapa é a etapa do planejamento. O que acontece nessa etapa do planejamento? Nessa etapa, você vai organizar toda a sua preparação. É organizado antes de começar. Ah, Bruno, como que vai ser no quadro? Eu vou ficar uma semana ou 2 organizando? Não, aqui no quadro você já vai encontrar tudo pronto. O que você vai encontrar pronto? Cronograma. O seu cronograma já está pronto. Os assuntos vêm na ordem. Eles seguem uma ordem. Eu já publiquei na internet, no YouTube, vídeos de como que funciona por dentro da plataforma. Mas o fato é, a plataforma já tem um cronograma, tintim por tintim. Nessa etapa de organização, você vai fazer o seu primeiro horário de estudos. Por que vai ser o meu primeiro, Bruno? Porque o seu horário de estudos ele pode sofrer alterações ao longo da sua preparação. Pode ser que você não se adapte ao primeiro horário. Você faz ele uma semana, mas não se adaptou. Aí você quer mudar. Aí você vai mudar ele no máximo umas 2 vezes, né? 3, talvez. Vai chegar uma hora que você vai acostumar com o horário. Aí vai ter um momento que você vai estar muito adiantado com algumas matérias. Você vai adiantar muito algumas matérias. O que você vai fazer nesse momento? Você vai reajustar o seu horário para, de repente, compensar alguma matéria que você não se adiantou tanto. Então, por isso que o horário de estudos ele vai mudando ao longo do tempo. O cronograma é a sequência dos assuntos. O horário de estudos é a sua rotina semanal. Bruno, como que vai funcionar essa parte de organização aqui no quadro? Tem um simulado diagnóstico. O que é um simulado diagnóstico? É um simulado para ver como que você está nos seus estudos. Lembra que eu te falei aqui? O processo é todo individualizado. Então, cada aluno é avaliado de um jeito, é analisado de um jeito. Então, você vai ter o seu simulado diagnóstico com o seu histórico. E a partir daí, você e o seu tutor vão montar um plano para que no dia da prova você chegue lá mandando super bem.
Por que isso é importante? Porque tem gente que tem dificuldade numa área e facilidade na outra, então precisa ter um acompanhamento individualizado, precisa ter um processo individualizado. E aí você vai ter o simulado diagnóstico para você fazer o simulado. Você tem uma sessão que é exclusiva sobre tutoria. Você vai conhecer a equipe de tutores, vai ver quem é o seu tutor ou a sua tutora. Se você é uma pessoa que vai prestar o ITA, aí você vai ter um tutor que é um aluno do ITA, muito provavelmente, ou do IME, né, para te orientar. E esse aluno está treinado no nosso método, ele aprendeu tudo que tem no nosso método, né, tintim por tintim. Se você está buscando um outro vestibular, é bem provável que você tenha algum dos nossos tutores que já estão aqui há mais tempo, né, que já foram treinados no método, que são universitários, muito provavelmente do curso que você quer fazer. Se você quiser fazer medicina, por exemplo, você vai ter alguém que vai te tutorar que está fazendo medicina, ou alguém que está fazendo engenharia, alguém que está na universidade pública. E você vai ter tutoria com pessoas que já passaram pelo que você passou, já entendem o método, já viveram o método e vão te ajudar a seguir o método tintim por tintim. Tá? Você vai ter a devolutiva do seu simulado diagnóstico. E aí, com essa devolutiva do simulado diagnóstico, você já vai poder montar o seu plano e já ter o seu plano para você seguir estudando. E aí, quando chegar no tutor, você já vai estar bem ambientado, bem ambientada para seguir focando naquilo que você tem mais necessidade de estudar, tá? Preparação propriamente dita, tá? Eu chamo de PPD porque fica mais fácil de lembrar. Tem uma técnica boa, eu acho que vocês usam isso de vez em quando para fazer os mnemônicos, né? Que é uma técnica boa que a gente organiza melhor informação de 3 em 3, né? Então, o que é a preparação propriamente dita? Primeiro, eu quero fazer com você aqui uma revisão rápida. Revisão rápida sobre o método, tá? Bom, você vai ter aulas lá na mentoria falando só sobre o método. Mas o que é a revisão do método? É para você construir o conhecimento, para você aprender mais rápido. Então, qual é o objetivo? Aprender mais rápido para passar mais rápido. Faz sentido para você esse objetivo? Você quer esse objetivo? Escreve aí para mim se é um objetivo que você almeja. Passar mais rápido, tá? Na universidade pública. Esse é o objetivo. O método funciona para isso. E aí tem 3 etapas. Primeira etapa, entender. É para você entender a matéria. E aí você vai entender onde? Aulas, leitura, resumindo, interação com a teoria. As aulas, aí aqui que você vai usar resumo tosco. Resumo tosco, eu tenho uma aula lá na mentoria que fala sobre resumo tosco, mas basicamente é você anotar as coisas para você, como se fosse uma cola, se você estivesse preparando uma cola, tá? Aí depois que você entende, tem uma parte, né? Porque no entendimento, seus neurônios vão se aproximando, os dendritos dos neurônios se aproximam. Aí você vai para a próxima etapa, que é aprender. E esse aprender é estudo individual. Que é o quê, no final das contas? Fazer exercícios. Você vai ter que fazer exercícios para você entender. E o fixar para não esquecer é a terceira etapa, porque ninguém quer estudar uma coisa e esquecer, né? Imagina, você já viveu a situação onde você estuda um assunto e depois esquece? É muito ruim, ninguém quer fazer isso. E aí a gente faz a revisão espaçada. Então, essa é uma revisão rápida do método. Como que você vai fazer para estudar as coisas aqui no quadro? Como você vai fazer para estudar aqui no quadro? Vou passar aqui com você. Você vai, anota aí, como estudar, ou seja, como aplicar o método. Primeira coisa, você tem que estudar os tópicos na ordem. Seguir os tópicos na ordem. Bruno, mas eu já sei esse assunto. Eu posso pular? Você tem certeza que você sabe? Vamos fazer o seguinte, faz a lista diagnóstico. Ó, o que é seguir o tópico na ordem? Fazer a lista diagnóstico. Acertou a lista toda? Pula no próximo tópico, não tem problema. Pô, Bruno, acertei, mas estou inseguro. Fazer as listas de exercícios. Uma por semana. Foi organizado para você fazer uma lista por semana. Você fazendo uma lista por semana de determinado tópico, você estará automaticamente aplicando a revisão espaçada. E você já resolve tudo isso aqui, ó. Tanto a parte de fixação quanto a parte de aprender. Ah, Bruno, por que eu não preciso fazer a parte de entender? Porque se você está acertando os exercícios, quer dizer que você já entendeu. Então não precisa fazer, entendeu? Essa é a diferença de um cursinho presencial para o quadro. O cursinho presencial você tem que assistir aula de tudo. Aqui não, você só precisa assistir aula daquilo que você não sabe. Tá?
E aí, Bruno, fiz a lista de diagnóstico, fui mal. Foi mal na lista de diagnóstico? Veja as aulas e faça as questões de fixação que estão entre as aulas. Então, você tem uma aula, 5 minutos de aula, 10 minutos de aula, uma questão de fixação. 10 minutos de aula, uma questão de fixação, entendeu? Bruno, quando eu estiver fazendo a lista, como que eu sei se eu preciso assistir aula ou não? É simples. Teve um aproveitamento maior do que 75%, tire dúvidas, aí você vai para a monitoria. Você vai tirar suas dúvidas na monitoria. Monitoria limitada. Você pode tirar quantas dúvidas você quiser. Embaixo da questão tem um lugar para tirar dúvida, embaixo da aula tem um lugar para tirar dúvida. Pode tirar quantas dúvidas você quiser. Ah, Bruno, tive um aproveitamento entre 60% e 75%. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer questões de fixação para relembrar, e se não funcionar só as questões de fixação, você vai assistir às aulas. Ver as aulas. Beleza? Então você vai fazer isso. Bruno, tive um aproveitamento menor do que 60%. Aí sim você vai ver as aulas, fazer exercícios de fixação, fazer listas. Lembra o seguinte, as listas estão organizadas para você fazer uma lista por semana de cada tópico. Então, se o tópico tiver 3 listas, você vai fazer a lista 1, essa semana que vem a lista 2, na outra semana a lista 3. Entendeu? Ah, o tópico só tem uma lista, você faz aquela lista. E o próximo tópico? O próximo tópico ele depende do primeiro, do anterior. Então, automaticamente, quando você faz a lista de um tópico, você está revisando o tópico anterior. Foi organizado para você estudar assim, na ordem. Se você fizer assim, vai ser melhor para você. Você vai aprender mais rápido, tá? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Eu falo aqui, mas sempre tem alguém que não faz, né? Depois a pessoa volta. Mas tá bom. Então, falamos da parte de listas. Agora, vamos falar de redações. Ah, Bruno, eu tenho que fazer quantas redações? Você tem que ter pelo menos 2 redações corrigidas por semana. Você vai ver lá no Instagram do quadro que os alunos do quadro, eles tiram notas muito boas nas redações, na redação do Enem, tá? Então, você aproveita para você também ter essas notas boas. O que eles fazem? Eles fazem pelo menos 2 redações por semana e as redações são corrigidas. Beleza? Lembrando, a redação é corrigida em menos de 24 horas. Então, você pode fazer uma redação hoje que amanhã ela vai estar corrigida. Beleza? Dependendo do horário, né? Você faz a redação meia-noite, talvez ela não vai estar corrigida antes da meia-noite, porque o pessoal tem um horário comercial para trabalhar. Mas, em geral, a redação é corrigida no dia seguinte, mesmo quando ela é entregue muito tarde, tá bom? Aí, beleza. O que mais, Bruno? Teve uma pessoa que falou aí que eu tenho dificuldade em matemática e tal. A pessoa falou, eu tenho dificuldade porque eu tive um ensino médio, o primeiro ano que não foi muito bom, porque eu estudo escola federal. No mesmo caso, eu tenho escola federal também, eu sei como é que é. O que você tem aqui para te ajudar nisso? Você tem um bônus. Bônus, aproveita. Matemática básica. Não precisava, porque tem tudo no curso. Mas como a gente viu que os alunos entram, às vezes, tendo que completar lacunas, a gente colocou esse módulo de matemática básica, tá? Mais da metade dos nossos alunos vem de escola pública. Então, a gente precisou compensar isso. A gente viu que era uma necessidade, né? Enfim, vocês sabem como é que é, né? E aí, o que tem de bom nisso? Mais da metade, 75% da matemática do Enem é matemática básica. É matemática do Fundamental 2. Então, se você estuda bem essa matemática, você está muito preparado, muito preparada para mandar super bem no Enem, entendeu? E é muito importante para você aprender as outras matérias também. Então, é importante esse módulo, tá? Aí depois vem os simulados. Então, você tem que fazer os simulados nas datas marcadas. Você vai ter simulado quase toda semana. Faça os simulados nas datas marcadas, para você ter aquela constância nos estudos. E o simulado, ele fecha com chave de ouro a revisão espaçada, tá? Ah, Bruno, o que é esse negócio de revisão espaçada? Tem uma aula na mentoria que eu falo só sobre isso. Então, beleza. Então, você entendeu. Que você tem que entrar lá na mentoria e ver a aula. Tô com dúvida, manda no recreio que eles te mostram, tá? Outra coisa, seguir as orientações
do tutor. O tutor, ele vê tudo o que acontece na plataforma por trás, por debaixo dos panos, entendeu? Ele tem acesso a todos os dados. Então, com esses dados, o tutor, ele vai te ajudar a avançar mais rápido nos seus estudos. Então, você tem que seguir as orientações dele. Ele vê dados que você não vê. Por quê? Porque ele vê dados de todos os alunos. Então, ele sabe o que os alunos estão fazendo. Ele sabe o que dá certo, entendeu? O que dá errado. E tem alunos que são iguais a você. São todos? Não, alguns. Iguais no sentido de ter as mesmas dificuldades, entendeu? E as mesmas fortalezas. Então, o tutor vai te ajudar a ter essa clareza, tá? Outra coisa muito importante você fazer: assistir estrategicamente as aulas da mentoria da aprovação. Por quê? Que é estrategicamente? Porque não é para você assistir todas na sequência, são muitas aulas. Você vai assistir estrategicamente, tá bom? Estrategicamente significa que você vai assistir conforme a sua necessidade. Você está precisando de uma orientação sobre resolver os exercícios. Aí você vai ter uma aula lá sobre isso. Você está precisando de uma orientação sobre técnica de resolução de exercícios, né? Aí você vai ter aula lá sobre isso. Estou precisando de uma aula sobre técnica de resolução de prova. Aí vai ter uma aula sobre isso. Entendeu? Você vai assistir conforme a sua necessidade. Estou precisando de uma aula para manter a motivação dos estudos. É uma aula mais punk, mas funciona. Tem uma aula lá sobre isso, entendeu? Ela é punk. É uma aula pesada, mas funciona, tá? E você tem que seguir o método e as orientações do seu tutor. Que ele já viu muita gente se dar bem e muito mais gente viu se ferrar. E acredite, a gente não quer que você se ferre. Sabe por quê? Porque se você se ferrar, você não vai ter lá o seu nome publicado no Instagram, entendeu? Fazendo a propaganda. Você não vai receber a plaquinha. Por quê? Porque você não vai passar. Então a gente não quer que você se ferre, a gente quer que você passe. A gente é um cursinho que prepara para passar na universidade pública. Se os nossos alunos não passam, aí fica complicado para nós, não fica? Presta atenção nisso aqui que eu falei. Você tá entrando aqui é para você passar nesse negócio, hein? Vamos combinar? Então, ó, combina aí. Fala aí, eu vou estudar e eu vou passar. Vai, escreve aí. Assistir aula, mesmo que for de resolução, é igual assistir aula. Vale muito mais a pena fazer exercício, tá? Aqui não é um cursinho focado em 750 aulas por dia. Não é isso. Aqui é treinamento para passar no vestibular, beleza? E a outra coisa, a monitoria vai ter a dúvida, a resolução, a resposta para a sua dúvida. Ah, Bruno, eu vi uma aula, não entendi. Você posta lá, entendeu? Vai ter uma informação só para você, beleza? Mas a gente vai fazer uma gestão otimizada das coisas, tá? Principalmente do tempo. Pronto, já tem uma galera aqui que vai estudar e que vai passar, tudo certinho. Então, estamos juntos aqui, estamos organizados. Então, vamos revisar aqui, ó, essa parte. O pessoal depois fica bravo comigo, porque eu falo as coisas. Bruno, você não podia falar aquilo, que a pessoa ia desistir e tal. A gente não está preocupado com isso. Eu quero aqui gente que vai estudar e vai passar. Tá bom? Fiz uma revisão do método, que o objetivo é você aprender mais rápido para passar mais rápido na universidade pública. Falamos aqui das etapas do método. O que você tem que fazer, né? Seguir os tópicos na ordem, né? Como que você vai fazer cada coisa, né? Falou aqui, tem que ter pelo menos 2 redações corrigidas por semana, tem que aproveitar o bônus de matemática básica, fazer os simulados nas datas marcadas, seguir a orientação do tutor, assistir às aulas da mentoria de estudos estrategicamente e seguir o método, tá bom? É o que você vai ter que fazer. O que é a revisão final? Gente, só reforçando, o objetivo é passar no vestibular, beleza? Beleza. Então vamos lá. Não é ficar sentado na cadeira assistindo aula. Combinado? Vocês vão entrar num negócio que já funciona, tá? Que já dá resultado. Já teve aluno que entrou aqui e quis mudar as coisas. Porque ele achou que tinha um jeito que funcionava melhor. Tá? Tem 20 anos que eu trabalho com isso. Tem 20 anos que eu aprovo no vestibular. Não tem 20 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Tem 20 anos que é a prova. E assim, a gente aprova mais do que todos esses cursinhos que custam 2, 3 mil reais aí que as pessoas pagam. E não é um pouco mais, não, é muito mais. Então a gente sabe o que a gente está fazendo.
Você tem que tomar a decisão. Se você vai entrar para seguir um processo que você sabe que funciona, que você já viu que funcionou para muita gente, ou se você vai entrar para montar um processo novo, tá? Não cria a expectativa que você vai entrar e vai mudar o jeito que o quadro funciona. Porque isso não vai acontecer. Já tem um processo, já tem um método que funciona. E entre testar uma coisa nova, porque uma outra pessoa acha que é importante, sem ter evidências de que funciona, e seguir aquilo que funciona e melhorar o que funciona, eu vou optar por melhorar o que funciona e por manter o que funciona. Tá? Vamos continuar aqui. Revisão final. Como que funciona a revisão final? A revisão final, vocês têm um bônus, que é um treinamento de resolução de provas. O que é esse treinamento de resolução de provas? Você vai ter vários anos de provas antigas do seu vestibular lá dentro da plataforma, tipo 20 anos da FUVEST, 15 anos do ITA, Unesp, Unicamp, todas as questões para você resolver. As questões têm resolução em texto e as questões têm resolução em vídeo. É para você fazer o treinamento. Como faz o treinamento? Resolve as questões e aquelas que você errar, você vê a resolução em texto. Se você não entender a resolução em texto, você vê a resolução em vídeo. Ah, Bruno, por que você não coloca direto em vídeo? Para não te deixar preguiçoso. Porque se eu te dou só coisa fácil demais, você não força demais seu cérebro. Então você vai ter as questões para você fazer. Errou, eu vou te dar uma resolução em texto para você forçar um pouquinho o seu cérebro. Se mesmo assim você não conseguir, aí eu vou te dar uma resolução em vídeo para você ainda forçar o seu cérebro, mas não tanto quanto uma resolução em texto. Aí se você não conseguir, aí você manda a dúvida na monitoria, tá bom? Tenta resolver as questões mais de uma vez. Eu vou falar isso de novo lá na frente. Ah, Bruno, por que não vai ter resolução ao vivo de todas as questões? Porque a questão não mudou. A resolução da questão não mudou. Não faz sentido eu ficar todo dia dando aula ao vivo das mesmas aulas. Por isso, inclusive, que esses cursinhos custam 2, 3 mil reais por mês. Eles têm que fazer tudo todo ano de novo. Entendeu? Aqui o foco é eficiência. E a eficiência para a sua aprovação. Tá? Então eu já vou alinhar isso aqui. Ah, Bruno, então quer dizer que não vai ter revisão para o Enem? Vai ter revisão. O bônus do treinamento de resolução de provas é a melhor revisão que você tem. É a melhor. Se você fizer 20 anos de provas antigas do vestibular que você vai prestar, faz as questões, vê a resolução em texto se você errar. Na verdade, tenta de novo cada questão se você errar. Se você não errar, se você errar, tenta a resolução em texto para você forçar a sua cabeça. Lá no dia da prova, você vai ter que forçar seu raciocínio. Se eu ficar te dando tudo mastigado assim, você não vai conseguir forçar o raciocínio. Você não vai ficar mais inteligente. Entendeu? Então aí você só vai para a resolução em vídeo se você não conseguir mesmo fazer em texto. Com a resolução em texto, não conseguir resolver sozinho. Deu problema, não conseguiu de jeito nenhum, vai para monitoria, que a monitoria vai te ajudar nisso também. Tá bom? Ah, Bruno, mas eu queria ter aula ao vivo. Você vai ter aula ao vivo o ano inteiro. As aulas ao vivo, elas são temáticas, inclusive. São aulas ao vivo temáticas, com os temas que mais caem no Enem, a forma que mais cai, o que mais cai na FUVEST, a forma que mais cai. Tudo temático, tem aprofundamento. São aulas temáticas, que vale a pena, sei lá, e assistir ao vivo. Mas você não precisa ficar assistindo ao vivo. Aula de Leis de Newton, é a mesma aula. Entendeu? Vai direto para a lista. Se você não souber a lista, você vai ver aquele pedaço que você não sabe. Ah, Bruno, eu não sei direito, é a parte de atrito. Vai lá, assiste a parte de atrito só. Não precisa ver inércia. Inércia é isso aqui. Entendeu? Fica parecendo aquele filme Tropa da Elite, estratégia. Você fica perdendo tempo. Ah, não, Bruno, mas eu gosto assim. Então não matricula no quadro. Matricula num cursinho presencial, que aí você vai pegar ônibus à vontade, vai ficar assistindo aula à vontade, ouvindo piada ruim de professor à vontade. Entendeu? O quadro é um negócio de eficiência, é para passar no vestibular. Beleza? Nós vamos treinar você para passar no vestibular. Mas não fica só nessas aulas, né? Lógico que a gente tem uma questão que é mais motivacional até, que são as revisões temáticas. E são grandes eventos, né?
grandes eventos que a gente faz, tudo online, obviamente, para todo mundo poder participar. Que aí tem a revisão temática do Enem, tem a revisão temática da FUVEST, tem a revisão temática do ITA, né? O que acontece no final do ano, a gente vê, se tiver muito aluno querendo fazer, a gente faz para os nossos alunos, tá? Se os alunos não quiserem, também a gente não faz. Eles é que vão decidir. Vocês decidem muita coisa aqui na questão de gestão do tempo, assim, Bruno, para mim não precisa esse ano e tal, porque se for 2 alunos assistir também não faz sentido a gente fazer, né? É melhor a gente juntar os alunos e resolver o problema específico de cada um. E aí vem um problema que acontece quando a gente fica sozinho. E quando a gente tem consciência que uma visão externa vai nos dar mais clareza, a gente entende a importância de ter uma pessoa olhando para o nosso desempenho, acompanhando o nosso desempenho, nos acompanhando individualmente, olhando só para nós, uma pessoa olhando só para você a cada 2 semanas, que vai entrar com você numa sessão fechada, para entender como você está indo, para ampliar a sua visão, para te ajudar a enxergar mais longe. Porque muitas vezes, quando a gente está sozinho, a gente enxerga aqui, ó. E às vezes, por exemplo, eu sou míope. Então, se eu tiro o óculos, eu vejo muito perto. E a gente enxerga aqui, eu tenho que fazer assim, ó. Quando eu coloco um óculos, eu enxergo mais longe. Posso arredar para trás, posso vir para trás que eu vejo. Quando tem alguém falando para mim o que essa pessoa está vendo, eu consigo ver mais longe, eu consigo ver mais amplo. E quem enxerga mais sabe o que tem que fazer, antes de quem só está vendo aqui.